Mais de 80% da população mundial pode sofrer de dor nas costas. Esta lesão, ela acontece porque o nosso corpo envelhece naturalmente. No decorrer da vida, de acordo com o estilo de vida que nós adotamos, tudo isso pode levar a sérios danos na coluna vertebral, limitando a nossa vida e prejudicando a nossa saúde emocional e nossa saúde como um todo. Mas por que nós desenvolvemos tanta dor nas costas? Por que as lesões hoje cada vez mais se tornam mais difíceis de tratarmos? O que devemos buscar para melhorar a saúde da coluna vertebral? Que tipo de atividades de trabalho, que tipo de profissões podem ser mais prejudiciais ou menos prejudiciais para a coluna vertebral? Todas essas perguntas serão respondidas neste programa. Meu nome é Davi Porto e você está no programa Coluna Certa. Seja muito bem-vindo. O envelhecimento da coluna vertebral acontece num processo natural. Isso se deve porque nós adotamos estilos de vida inadequados que levam a coluna vertebral a ser sobrecarregada e, com isso, envelhecer muito mais rápido. Existe um problema muito comum quando utilizamos de uma forma inadequada a coluna vertebral que acontece. Esse problema, para alguns especialistas, é chamado de complexo de subluxação vertebral. Mas o que é o complexo de subluxação vertebral? Esse complexo nada mais é do que uma falha na mecânica da coluna. É como se a articulação ela movimentasse bem para um lado, mas por outro lado não movimenta. Ela começa a falhar. E nessa falha geram sobrecargas musculares muito grandes. E essas musculaturas inflamando levam a lesões e danos muito mais graves para a coluna vertebral. Esse complexo de subluxação vertebral é muito comum acontecer através de 5 fatores. O primeiro fator é o fator estresse, porque o estresse, muitas vezes, quando estamos num ritmo muito mais acelerado, nós liberamos adrenalina. E a adrenalina faz com que o corpo simule uma situação de perigo. Essa simulação numa situação de perigo pode levar a uma fadiga muscular, pois a musculatura vai tensionando a cada instante. Essa tensão muscular vai sobrecarregar a articulação, levando ao complexo de subluxação vertebral. O segundo fator, que também pode causar sérios danos na coluna vertebral, é o fator hábito postural. Muitas vezes adotamos posturas inadequadas, sentamos errado, deitamos errado, levantamos carregando peso e dessa forma acabamos sobrecarregando as estruturas. Quanto mais utilizamos de forma inadequada a nossa coluna vertebral, através desses hábitos posturais, maior são as chances de você desenvolver lesões e complexos de subluxação vertebral. Esse complexo de subluxação vertebral vai acumulando e com isso vai trazer novamente danos para a sua coluna. O terceiro grande fator é o fator hábito alimentar. Se nós temos uma alimentação inadequada, podemos gerar desequilíbrios orgânicos, desequilíbrios metabólicos que levam a uma dificuldade do corpo de se recuperar. Com isso, quando desenvolvemos uma inflamação na coluna, isso pode fazer com que nós tenhamos uma dificuldade maior de se recuperar e, consequentemente, sobrecarregar cada vez mais as articulações. O outro fator muito importante que pode levar à lesão na coluna vertebral é o fator obesidade. O fator obesidade também pode ser reconhecido como, nas mulheres, situações de gravidez, onde o peso ele é projetado anteriormente, fazendo com que o nosso corpo mude o seu centro gravitacional. Essa mudança do centro gravitacional do corpo leva a desgastes tremendos na coluna vertebral, principalmente nas partes baixas da coluna. E dessa forma, esses complexos de subluxação vertebral podem acontecer também com muita facilidade. O quinto outro grande fator é o sedentarismo, que é um dos principais fatores hoje em dia. Quando não utilizamos a musculatura, não estimulamos a musculatura, ela pode enfraquecer e pode desequilibrar. Pensando na coluna vertebral, é fundamental que nós tenhamos os dois músculos da direita e da esquerda equilibrados. A partir do momento que esse equilíbrio não acontece, a articulação pode ser sobrecarregada
e através dessa sobrecarga a lesão pode acontecer. Por isso, a atividade física se torna essencial. Sem ela, é muito comum desenvolvermos lesão e, consequentemente, ter uma vida muito mais limitada. Dessa forma, podemos pensar que esses 5 fatores realmente são presentes na vida de todo brasileiro. Se não mudamos os nossos hábitos, a nossa coluna pode enfraquecer, pode envelhecer mais rápido, pode apresentar dores, limitação, sensação de peso. E nada mais importante do que mudar o estilo de vida para fazer com que realmente a coluna dure muito mais. É muito comum pessoas adoecerem mentalmente, desenvolverem depressão, estresse excessivo, justamente porque têm uma dor nas costas. Por isso esse programa ele vai pontuar todas as dúvidas que podem levar alguém a desenvolver lesões nas costas. E com isso, você conseguir ter uma vida muito mais saudável e muito mais prazerosa. O hábito postural na hora de dormir, ele é muito importante. E nós devemos ficar atentos principalmente à forma de deitar. Geralmente, as pessoas gostam de dormir de barriga para baixo. Deitar de barriga para baixo é um crime para a coluna vertebral, pois quando deitamos nessa posição, a musculatura entra em fadiga. É como se ela contraísse em toda a sua noite e chegar uma hora que ela não aguenta mais e entra em fadiga. Essa fadiga muscular leva muitas vezes a uma irritação da musculatura e da articulação, levando a uma lesão. Essa lesão ela pode ser evitada se adotarmos 2 outras posições para dormir. A melhor postura para dormir é deitado de lado. Dessa forma, é muito importante que tenhamos um travesseiro confortável e que não ceda tanto para que a altura da cabeça não fique caindo em direção ao ombro que está embaixo. Além disso, é fundamental que tenhamos um travesseiro entre as pernas, pois dessa forma nós equilibramos o nosso quadril, fazendo com que não cause torções na coluna vertebral e, consequentemente, lesões durante o sono. Uma outra posição que nós podemos adotar é deitado de barriga para cima. Dessa forma, é fundamental que tenhamos um travesseiro não muito alto, para não causar uma flexão excessiva do pescoço. E também tenhamos um travesseiro embaixo dos joelhos, para flexionar um pouquinho a perna e relaxar a musculatura da coluna lombar. Essa dica é uma dica muito importante, pois a grande maioria dos brasileiros tem o hábito de dormir de forma inadequada e muitas vezes as lesões da coluna também podem surgir daí. Além da postura ideal para o sono, é muito importante também ficarmos atentos ao tipo de colchão e travesseiro que nós podemos utilizar. Existem alguns travesseiros que são travesseiros que têm um formato de onda, fazendo com que a nossa coluna ela seja muito mais confortável na posição deitado de barriga para cima. Travesseiros que sejam retos são mais indicados para dormir na posição de lado. O colchão também pode variar de acordo com o tipo de lesão que a pessoa pode ter. Pessoas que têm uma rigidez muito maior da coluna vertebral e que por causa disso desenvolvam mais dor, são recomendados colchões ortopédicos, onde não cause muitos movimentos na coluna vertebral. Para pessoas que tenham uma coluna vertebral mais flexível, um colchão um pouco mais macio também pode ser uma saída e uma boa recomendação, pois dessa forma ele preserva a movimentação da coluna vertebral sem causar inflamações. E o nosso programa fica por aqui. Muito obrigado e tenham uma coluna certa!